Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza. Vamos lá, junto com o Instituto Supera, para o segundo vídeo sobre o Novo Testamento. Estava falando para vocês aqui que Mateus ele dá um retrato do Senhor Jesus como o rei prometido no Velho Testamento. E ele faz citações do Antigo Testamento extraídas da Septuaginta. Por isso, quando você compara as citações de Mateus com a tradução que você tem aí lá no Antigo Testamento, vai ser diferente mesmo. Por quê? Nós temos uma tradução do hebraico para o português retirado do texto chamado massorético. O que é o texto massorético? Os massoretas são judeus que fizeram uma Bíblia hebraica, que fizeram uma cópia da Bíblia hebraica com pontuações. Por quê? Porque o hebraico original ele não tem pontuações. O hebraico original ele só tem as consoantes, não tem as vogais. As vogais são pontuações que os judeus colocaram embaixo da letra ou em cima da letra para representar as vogais A, E, I, O, U e também as pontuações. Os massoretas eles deram para nós esse texto do Antigo Testamento, que é diferente do texto da Septuaginta. Septuaginta é uma tradução da Bíblia do hebraico antigo para o grego. O Novo Testamento faz citações do texto grego, da Septuaginta. Por isso você vai comparar as citações que você tem na sua Bíblia, no Novo Testamento, com o texto do Antigo Testamento, está diferente. Está diferente. Exemplo, você pega lá o livro de Atos, que Lucas escreveu, e ele faz uma citação do profeta que diz que Deus tornaria a levantar a tenda de Davi que estava caída para que o restante da humanidade buscasse a Deus. Quando você vai lá no Antigo Testamento ver aonde que Lucas pegou esse texto, está escrito para que o restante de Edom busque a Deus. E no texto da Septuaginta é para que o restante da humanidade busque a Deus. Aí você fala, mas por que essas diferenças? Diferença de tradução. A Septuaginta ela foi traduzida de um hebraico antigo. E o nosso, no Velho Testamento, foi traduzido do texto massorético, que já é um texto posterior ao texto do hebraico antigo. Complicou? Mas é isso, meus amigos. É isso mesmo. Tem que estar complicado assim porque você está estudando. E o estudo ele não é só um descomplicador. Ele tem as suas complicações. Você vai ter que estudar hermenêutica, vai ter que estudar exegese. Quando passar para o bacharelado, vai fazer o grego, vai fazer o hebraico. Quando você se especializar, você vai para a crítica textual. E aí você vai tirando suas dúvidas, tá bem? Se for uma pessoa muito aplicado, vai para a internet, vai buscar aí sobre a formação do cânon do Antigo Testamento, a formação do cânon do Novo Testamento, e aí você vai tirando as suas dúvidas ao longo dos estudos. Mas aqui no nível básico a gente vai ter que manter só a nível introdutório. Então o que acontece? Mateus está apresentando o Senhor Jesus como o rei prometido e depois ele entra nos detalhes da vida terrena do Senhor Jesus. A concentração do Evangelho de Mateus é no ministério na Galileia. Ele mostra o Cristo pregando na Galileia, em Cafarnaum, com visitas a Jerusalém. É isso que faz o Senhor Jesus. Ele visita Jerusalém, ele vem para a Páscoa, faz a purificação do templo. Existem muitas perseguições, até que o Senhor Jesus, numa das suas visitas para a Páscoa, cai na conspiração de Judas e depois ele é crucificado, ele é morto, ressuscita e depois ele é glorificado. É o retrato do Jesus messiânico. Até que aparece o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, escrito pelo único autor não judeu do Novo Testamento, todos os outros autores são judeus, Lucas não. Lucas ele é grego mesmo. Por isso, o grego que Lucas utilizou para escrever o Evangelho dele é um grego mais clássico, mais refinado, mais aprimorado, melhor inclusive que o grego de Mateus, embora que o grego de Mateus ele é excelente. Por quê?
Porque Mateus ele era coletor de impostos, era um funcionário público, tinha domínio do latim, do grego e do aramaico e do hebraico. Por isso o evangelho de Mateus ele é muito bom no seu grego e o de Lucas ele é mais mais estiloso, mais clássico, mais bonito, se comparado com o de Mateus. E o retrato que Lucas apresenta do Senhor Jesus é a sua plena humanidade. A humanidade plena do Senhor Jesus. Ele faz questão de escrever uma genealogia de Jesus até Adão. Mateus leva a genealogia de Jesus até o Abraão. Agora, o Lucas leva a genealogia de Jesus até Adão e Adão de Deus. Ele apresenta Jesus muito humano, muito humano. Ele dá detalhes dos sofrimentos do Senhor Jesus no horto, com o Senhor Jesus tendo seu suor se transformando em grandes gotas de sangue. Fala da agonia humana do Senhor Jesus diante da morte, das indignações que o Senhor Jesus tem. Ele dá detalhes que faltavam no Evangelho de Mateus. Aí você pergunta, mas como que ele conseguiu as informações? É porque Lucas ele foi companheiro do apóstolo Paulo nas suas viagens. E Paulo, nos últimos dias, ele acabou sendo preso. Ele foi para Jerusalém e lá em Jerusalém ele ficou preso. E Paulo ficou preso em Cesareia por 2 anos. Lá em Geografia Bíblica a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. As prisões de Paulo. Cesareia fica dentro da Palestina. E durante o período em que Paulo esteve preso em Cesareia, Lucas fez as visitas aos parentes do Senhor Jesus, aos amigos, aos colegas. Ele é um historiador, o primeiro historiador da igreja. E ele vai nos vilarejos, ele vai conversar com as testemunhas oculares, aqueles que receberam o milagre diretamente do Senhor Jesus. Mais ainda, Lucas, ele sendo historiador, ele também é um homem que se documenta muito bem. Por isso ele tem acesso às fontes de Mateus, ele tem acesso às fontes de Marcos. Ele tem proximidade com essas pessoas. Então ele vai coletar dados que o Mateus não tem. Por exemplo, a visita do anjo a Maria em detalhes. A visita do anjo a Isabel em detalhes. A visita do anjo a Zacarias em detalhes. O cântico de Maria são os detalhes. A apresentação do Senhor Jesus no templo são os detalhes. Então ele vai trazendo mais e mais detalhamentos. A visita do Senhor Jesus à sinagoga de Nazaré. Veja só, o Mateus não falou, mas o Lucas falou o que foi que aconteceu na sinagoga de Nazaré. É o Senhor Jesus muito humanamente pisando, ensinando. Tem parábolas que só Lucas conta, como por exemplo a parábola do filho pródigo, a parábola do rico e Lázaro. São detalhamentos. Existe uma parte do sermão da montanha que Mateus não falou, o Lucas falou. Ele realmente apresenta assim, um retrato riquíssimo da pessoa do Senhor Jesus. Você que é estudioso precisa ler não somente os comentários, mas ler a Bíblia. Tem que ler Mateus, Marcos e Lucas. Vai nos detalhes da crucificação do Senhor Jesus. Só ele fala que um dos ladrões se converteu. Mateus não falou, só chamou eles de malfeitores. Quais foram as palavras do Senhor Jesus, as expressões do Senhor Jesus, até a morte por crucifixão e a sua ressurreição também. Aí, pronto, os 3 retratos de Jesus, segundo Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. A palavra sinótico significa vistos lado a lado ou vistos conjuntamente. E por quê? Porque os assuntos que os 3 evangelhos tratam são idênticos, mas com retratos diferentes, com palavras diferentes. Por isso é Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Mateus e Evangelho segundo Lucas. Passou uma temporada, até que surgiu o Evangelho de João. O Evangelho de João apresenta o Senhor Jesus em sua plena divindade. Plena divindade. O sofrimento do Senhor Jesus no Calvário, ele é apresentado sobre outro aspecto, um aspecto assim de um sacrifício divino. É o único evangelho que fala sobre a pré-existência do Senhor Jesus, já logo no começo.
o evangelho que faz comparação do Senhor Jesus com Moisés, comparações do Senhor Jesus com Abraão. O Senhor Jesus ele vai superando a todos. É neste evangelho que o Senhor Jesus ele não expulsa demônios. No evangelho de João não tem expulsão de demônios. Por quê? Porque os demônios são os judeus são os filhos do diabo. Não todos os judeus, mas aqueles que são os perseguidores do Senhor Jesus. Nos evangelhos sinóticos, os demônios são os espíritos imundos. Mas no evangelho de João, os demônios são pessoas. O Judas é um diabo. O Judas é um diabo. E os judeus são filhos do diabo. E eles têm por pai ao diabo. Quer dizer, e o príncipe das trevas que está se aproximando é o Judas. Não tem no Evangelho de João, não tem Jesus enfrentando Satanás no deserto. Quem é que ele enfrenta? Ele enfrenta os judeus no deserto. Os judeus querem pegar o Senhor Jesus e jogar ele do precipício. Você lembra que lá na tentação de Cristo, o diabo falou que ele tinha que se jogar do pináculo do templo. E lá no Evangelho de João, os judeus querem jogar ele do topo da montanha, porque ele está sendo maior do que Moisés. O Evangelho de João é extraordinário, por causa que ele dá um retrato teológico do Senhor Jesus. Teológico, a cristologia ali é uma cristologia excelente, sabe? Sobreexcelente. O grego que foi utilizado para escrever o Evangelho de João também é maravilhoso. Maravilhoso. São escolhidos 7 milagres ou 7 sinais para apresentar a divindade do Senhor Jesus. É Deus fazendo as obras por intermédio do Senhor Jesus, andando com os apóstolos, falando sobre o Espírito Santo como ele nunca falou nos outros evangelhos. Você pode ler, falta discurso sobre o Espírito Santo nos outros evangelhos, nos sinóticos. Mas aqui no Evangelho de João tem os grandes discursos sobre o Espírito Santo, no capítulo 14, no capítulo 16, sobre o outro Consolador. O Cristo, no Evangelho de João, ele não pede que o cálice passe. Ele nem fala de cálice. Ele fala que para esse propósito ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade e que o Pai sempre está com ele, que ele está no Pai e o Pai está nele. Ele fala que ele é o Filho do homem que está nos céus. Você vê que coisa extraordinária estudar a Bíblia. É ela que nos dá o conhecimento do Senhor Jesus. Você vai ter muito mais segurança para falar de Cristo se você for um leitor da Bíblia do que se você só ouvir falar. É bom ouvir sermões, é bom ouvir o conhecimento que as outras pessoas trazem para nós, mas você mesmo tem que ter o seu conhecimento pela leitura dos evangelhos. Assim, os 4 retratos do Senhor Jesus. Marcos apresenta Jesus como o servo de Deus, o servo perfeito. Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus e dos homens. Lucas apresenta Jesus como o homem pleno, perfeito. E João apresenta Jesus como o Filho de Deus. E não é que os outros evangelhos não falem de Jesus nesse retrato também. Lógico, o evangelho de Marcos começa dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, não se nega a divindade de Jesus. Não se nega. Você vai ver o Senhor Jesus, Filho de Deus, nos evangelhos de Lucas. No evangelho de Mateus ele fala que ele sabe? Ele é aquele que traz o dedo de Deus para expulsar demônios. Ele é adorado como santo de Deus. Os outros evangelhos também falam da plena humanidade de Jesus e da plena divindade de Jesus. Acontece que cada evangelista ele pegou um ponto para dar maior ênfase, para argumentar. E daí vem a continuidade do Novo Testamento. Você tem a base. Os evangelhos não foram os primeiros livros a serem escritos em o Novo Testamento, mas eles estão em uma ordem temática. Porque quais são as divisões do Novo Testamento? Você tem os 4 evangelhos, não são biografias também, os evangelhos não são biografias, não vai no detalhe da vida inteira de Jesus, são retratos do Senhor Jesus, são testemunhos. Você tem os 4 evangelhos. Depois você tem um livro histórico. O livro histórico é o livro de Atos, que a gente vai fazer o comentário daqui a pouco para você. O livro de Atos é o único livro
histórico de ponta a ponta. Ele é o livro da história da igreja, tá bem? Depois você tem as 13 cartas que são cartas paulinas, chamados Corpus Paulinos. 13 cartas paulinas. Depois você tem 7 cartas que são chamadas de cartas católicas ou cartas universais. São as 7 epístolas universais ou cartas católicas. Porque a palavra católico é aquilo que é universal, que está no mundo todo. E você tem um livro profético, que é o Apocalipse. Esta é a divisão. Evangelhos, história, doutrina e profecia. Tá? Doutrina porque as cartas são doutrinárias. São 4 divisões. E lá no Antigo Testamento você tem Pentateuco, você tem história, você tem poesia, tem profecia. 4 divisões também. 4 divisões para o Novo Testamento, 4 divisões para o Antigo Testamento. Novo Testamento, 27 livros. Os 4 primeiros livros são os Evangelhos do Senhor Jesus, e a palavra Evangelho significa boa nova, tá? Boa notícia. Alguém já chegou a traduzir como sendo aquilo que é o melhor, sabe? A melhor notícia. É aquilo que pega a boa notícia e diz assim, é a melhor de todas. Mas é só uma tentativa de uma tradução. A melhor tradução é boa nova mesmo, ou boa notícia. Os 4 evangelhos do Senhor Jesus. E tem um ponto interessante que eu tenho que falar nesses últimos momentos do evangelho. Eles retratam a vida do Senhor Jesus, mas todos eles, os 4 evangelhos, falam sobre a morte de Cristo. E a morte de Cristo se deu por ocasião de uma Páscoa e morte por crucificação. Morte por crucificação, por quê? Porque Jesus ele não era cidadão romano. Jesus ele era um cidadão da Judéia ou da Galileia, e ele estava dentro de um mundo escravocrata. Os judeus eram escravos de Roma. E o Cristo recebeu a morte que Roma impunha sobre os seus escravos, por crucificação. A morte por crucificação, ela já era uma morte humanizada, tá bem? Já falei isso aqui para vocês, eu vou retomar neste exato momento. A morte por crucificação, ela era humanizada. A crucificação romana era para que a pessoa, ao invés de ficar agonizando durante 2 semanas, morresse no mesmo dia. Mas morresse com um pouco de lucidez, sabendo por que está morrendo, mas eles ofereciam um entorpecente, por isso que foi oferecido vinagre para o Senhor Jesus. Ele era um entorpecente, assim as dores eram atenuadas. Ele era flagelado antes justamente para que ele ficasse com hipotermia, com hemorragia, e assim a morte dele fosse acelerada na cruz. Por isso passava pelo flagelo, pela flagelação. Os romanos faziam o condenado carregar o patíbulo, que é o travessão, ou então fazia carregar a cruz inteira, a cruz mesmo. Aí dependendo do crime, dependendo do condenado, dependendo da cidade onde era aplicada a pena de crucificação. No caso do Senhor Jesus, se diz que ele levou a cruz inteira. Portanto, o travessão e o poste. Tem controvérsias. Tem controvérsias e a teologia não foge das suas controvérsias. Cristo foi crucificado às 9 da manhã, depois de ter sido flagelado, e permaneceu na cruz até às 3 da tarde. Era uma sexta-feira, e sendo sexta-feira, a lei judaica não permitia que os criminosos permanecessem na cruz durante o Shabat. E foi por isso que as pernas dos criminosos foram quebradas, mas quando foram quebradas as pernas de Cristo, ele já estava morto, foi só descido da cruz. Desceu da cruz às 3 da tarde, seu corpo foi untado com especiarias, embalsamado, e Nicodemos, que era um dos influentes, um dos anciãos que fazia parte do Sinédrio, cedeu o sepulcro dele, sendo um homem rico, e assim o Cristo foi sepultado no jardim de Nicodemos, né, de José de Arimateia. Nicodemos não, é José de Arimateia, porque Nicodemos ele era um dos que faziam parte do Sinédrio,
e que tinha conhecimento com José de Arimateia, que era um homem rico da sociedade judaica. Assim, o corpo do Senhor Jesus foi sepultado na sexta-feira. Uma das curiosidades que você vai saber é que os judeus eles contam o dia assim, de 3 em 3 horas, sendo que a primeira vigília já conta um dia, ou as primeiras 3 horas, das 6 da manhã às 9 da manhã, também conta um dia. Pô, e como o Senhor Jesus ele morreu faltando 3 horas para terminar a sexta-feira, sexta-feira conta um dia. Ele morreu às 3 da tarde, das 3 às 6, conta um dia. Aí das 6 da tarde até as 6 da tarde do outro dia, conta 2 dias. E depois das 6 da tarde do sábado até as aproximadamente 6 da manhã, quando foi que o Senhor Jesus ressuscitou, umas 12 horas, conta o terceiro dia. Quer dizer, a cada 3 horas pode se contar de um dia? Pode. Por isso, 3 horas da sexta-feira, 12 horas do primeiro dia da semana e 24 horas do sábado. Cristo esteve 3 dias na sepultura. Na manhã do primeiro dia da semana, ressuscitou dos mortos. O Evangelho de Mateus diz que nesse dia os mortos que estavam nas sepulturas ressuscitaram com o Senhor Jesus e passou a aparecer a muitos. E aqui nós estamos no território do livro de Atos dos Apóstolos, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo, quando a gente vai falar um pouquinho sobre a história da igreja, bem panorâmica, e as missões do apóstolo Paulo, para depois a gente encerrar com o Apocalipse do Senhor Jesus. Portanto, no próximo vídeo, vamos falar sobre a história da igreja, as cartas de Paulo, as cartas gerais, até a gente chegar ali no Apocalipse. O que está acontecendo? Nós estamos tendo aqui uma introdução ao Novo Testamento. Está com dúvidas? Está tirando as suas dúvidas com o Instituto Supera? Está guardando seu bloco de anotações? Está muito bem organizada a sua área de trabalho? Quando você entra aí no seu computador, as aulas estão salvas? Você está tendo um acesso fácil? Está fazendo o curso? Você tem condições em pensar em fazer especialização daqui para frente? Como que estão as suas aulas quando você está ministrando na Escola Bíblica Dominical, num seminário ou nos seus sermões? Está percebendo o quão foi importante a sua decisão em estudar conosco aqui no Instituto Supera? Que Deus seja louvado por isso. Bom, até daqui a pouco também. Eu sou o professor Rogério de Souza e esse aqui é o seu curso básico em Teologia.